Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. A partir de agora, as notícias do Boa Noite Cidade e os destaques de hoje. Bênção da garganta na Igreja São Paulo Apóstolo. Dia Mundial contra o Câncer. A APECAM desenvolverá atividades. Prosa e Mate na TV entrevistou Silvânia Afonso, que concorre à presidência do MTG. Produção de vinho com a Cantina Pivato. O Boletim Esportivo com Yuri de Oliveira. Kramer relata em que condições recebeu a Câmara de Vereadores. Efeitos das chuvas dos últimos dias na agricultura, as atualizações da Covid-19, o segmento de comentário de hoje com o doutor Almir Araújo e tem também as informações da área policial com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quarta-feira está começando. Amanhã, dia 3 de fevereiro, é dia de São Brás, santo invocado para os males da garganta. Os pedidos de intercessões e orações são direcionados a São Brás, principalmente quando existem doenças ou complicações relacionadas com a garganta. A partir de hoje até domingo, será feita a bênção da garganta em cada missa na Igreja São Paulo Apóstolo. A informação é do padre Luiz Primachique, pároco. Uma data, Ademar, muito especial, né? Porque, como você mesmo falaste na introdução, São Brás significa muito para a comunidade católica. Ele recorda alguém que não vivia feliz com a sua vida. Apesar de ser um bom médico, ele buscava algo mais para se realizar como pessoa. E ele encontrou Jesus Cristo. Quando ele encontra Jesus Cristo, ele se apaixona por esta vida e começa a evangelizar dentro do consultório como médico. Mas depois ele se retira para o monte, para a montanha, para fazer um grande retiro, né? E nesse tempo morre o bispo da cidade de Sebaste, né? Morreu o bispo, o povo, a comunidade, vai até o monte para que ele seja o novo bispo. E ele até então não era nem padre ainda. Aí ele se ordena padre e se ordena bispo também, né? Por causa da sua fama já em vida de santidade, pelo seu exemplo de vida que ele levava, uma vida contemplativa. E assim, tornando-se bispo, né, ele começa a governar a região. Mas, naquele tempo, no Ocidente, quem governava era o imperador Constantino. Constantino era cunhado do imperador do Oriente,
se não me engano, o nome dele era Lucílio. E Constantino já estava concordando com o catolicismo no Ocidente. Lucílio começa a perseguir os cristãos no Oriente. Acho que tinha uma desavença com o cunhado para provocar ciúme, né? E o prefeito de Sebaste, para agradar Lucílio, ele começa a perseguir, né, o bispo São Brás. E ele é condenado, sobe na casa do bispo, trazem ele, né, para ser, né, martirizado. No caminho, como você falaste, né, uma mãe com a criança no colo, né, com o menino com espinho na garganta, né, pede para São Brás, né, interceder a Deus por ele. E São Brás, né, intercede a Deus, reza, pede, né, e o menino fica curado, sai o espinho da garganta. Por isso esta fama, né, de São Brás, que mesmo no caminho do martírio, ele se preocupa, né, com o outro, ou seja, de interceder por outra pessoa. Bonita história, né? Bonita essa história, bem interessante. E é importante a gente resgatar essa história. Então, dizer, e nós que lidamos, né? Todo mundo lida, principalmente radialista, sacerdote. É o nosso instrumento de trabalho. O trabalho é a garganta, né? Então a gente pede para São Brás, né, interceder por nós, para que nós possamos estar bem, comunicar sempre, Ademar, eu falo, comunicar a esperança. Isso é fundamental, né? No mundo conturbado, às vezes, né, dizer, o radialista, o sacerdote e tantos outros que usam do microfone e da palavra, transmitir a esperança. Claro, sempre falando a verdade, sim, mas também transmitindo a esperança. Porque é a esperança que nos move, né? Não acha, Ademar? Verdade, verdade. Sem esperança, nós não temos vontade de levantar de manhã. Sem esperança, não temos vontade de trabalhar. A nossa vida não teria sentido. Sem esperança, a vida perde o sentido, realmente. Verdade. E durante toda a semana haverá a bênção da garganta. O senhor nos informava quando chegava aqui para participar do nosso programa. Sim, Ademar, hoje nós também temos a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Já no Antigo Testamento, né, Moisés recebe a lei do Senhor dizendo: todo primogênito nascido de sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E essa tradição vem até o Novo Testamento. 40 dias depois do nascimento de Jesus, Maria e José vão a Jerusalém apresentar o menino Jesus no templo. E levam um par de pomba para oferecer em sacrifício na consagração. Lá no templo está quem? O velho Simeão e Ana, 2 profetas. E quando Simeão vê o menino Jesus no colo de Maria, ele diz: agora posso morrer em paz, porque eu vi o Senhor. Esta foi a frase lapidar, né, do profeta Samuel. Ele olha para Maria e diz assim: Maria, este menino será causa de reerguimento para muitas pessoas, mas também de queda. E ele diz mais para Maria: uma espada de dor vai ultrapassar o seu coração. Ele já estava o quê? Prevendo a morte de Jesus. Como ela seria. Uma espada de dor vai ultrapassar o seu coração. Ele disse assim a Maria. Então, dizer, hoje celebramos, né, a consagração do menino Jesus no templo. Ele será consagrado ao Senhor, o Filho de Deus. Então, hoje temos a bênção das velas, porque a apresentação é a festa da luz. É a festa da esperança, porque, como diz o velho Simeão, posso morrer em paz, eu vi o Senhor. Ele é a luz do mundo. Amanhã, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial contra o Câncer. A Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAM, de Lagoa Vermelha, estará desenvolvendo algumas atividades. É o que informa a assistente social Neiva Godinho. É um prazer nós, da APECAM,
estar aqui novamente para trabalhar agora o câncer de pele. Câncer de pele. Isso, amanhã é Dia Mundial do Câncer. E que tem sido muito frequente, a incidência é grande. Sim, com certeza. As pessoas ainda não têm o hábito de passar protetor antes de sair, né? E isso a gente deveria ter como hábito, né? Exato. Porque até dentro do escritório, a luz, enfim, né? Então a gente teria que ter, mas ainda não temos. Verdade. Então, agora nós estamos na campanha Verão Laranja, né? Câncer de pele. Então, durante os meses de verão, a APECAM trabalha na orientação aos cuidados do câncer de pele, entregando material informativo aos usuários e por meio da parceria com a Avon, que nos forneceu o protetor solar, que você já recebeu o teu, né, Ademar? Muito obrigado. Também a Farmácia Cacique, a Cuca também consegue para nós, a gente entrega muito protetor solar durante o verão em todos os municípios que nós trabalhamos. O que é câncer de pele, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é o câncer mais frequente no mundo e no Brasil. Ele ocorre quando as células da pele se multiplicam sem controle. O filtro solar deve ter fator de proteção superior a 30. Isso também a gente não cuida muito, né, Ademar? Para pessoas de pele mais clara, o ideal é utilizar protetor solar 50 ou 70, além de óculos, chapéu e sombrinhas. A gente encontra, né, dificilmente, mas as senhorinhas a gente encontra, né? Olha só, elas se cuidam, nós não. A radiação ultravioleta causa danos na pele, como envelhecimento precoce, perda de elasticidade, rugas, manchas, diminuição no colágeno e está relacionada aos cânceres de pele, como o melanoma e o carcinoma. Vou dar algumas dicas de proteção ao câncer de pele. Evite exposição solar e procure permanecer na sombra entre as 10 e as 16 horas. Utilize guarda-sol ou barracas de algodão ou lona. Use diariamente filtro solar com fator de proteção solar superior ao fator 30. Consulte o dermatologista ao menos uma vez por ano. No nosso trabalho, quando a gente sai para conversar com o pessoal, entregar o nosso material informativo, a gente pergunta para as pessoas: você já foi ao dermatologista? Porque elas mostram para nós, né? Olha essa manchinha, olha o que você acha. Nosso trabalho é voltado à assistência social, não à saúde, sim, por mais que nós trabalhamos com saúde, né? Mas a gente já pergunta: olha, alguma vez você foi? E as pessoas já respondem: não interessa se tem 50, 60 anos. Não, eu nunca fui a dermatologista. Outra coisa que a gente não tem hábito também, né? A gente vai ao clínico, a gente vai né? Mas ao dermatologista a gente não vai. E eu te digo assim, porque nós também somos assim. A gente procura um médico se a gente tem algum problema. Exato. E se tem uma manchinha na pele, a gente deixa. Né? Então, assim, uma vez por ano era bom a gente procurar. Se ver alguma coisa diferente na pele, é claro, procurar imediatamente, né? E isso não serve só para manchas na pele, mas qualquer coisa diferente que a gente encontre no nosso corpo. Por isso que a gente fala muito em prevenção, porque hoje, se você descobrir o câncer e estiver na fase inicial, a cura é de 100%, né? Então, olha só a importância de a gente estar se cuidando, conhecendo o nosso corpo e procurando médico por qualquer coisa que a gente ache na nossa pele, né? Então, vamos se proteger, vamos sair no sol com chapéu, com boné e, é claro, nunca sair sem o protetor solar. O programa Prosa em Mate aqui da Lagoa TV entrevistou ontem Silvânia Afonso, que concorre à presidência do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. A eleição conta com mais 2 candidatos que também serão entrevistados nos próximos programas. Bom, então assim, eu moro em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Uns dizem que aqui é o começo do Rio Grande, para outros é o final. Para mim é o garrão do Rio Grande. Hoje sou produtora rural
né, há 31 anos nessa lida aí, na lida campeira, digamos assim, mas eu venho de uma família muito humilde, né, meu pai era ferreiro, minha mãe lavadeira, e esse momento que eu vivo no tradicionalismo, que eu já vivi com invernadas, com prendas, não foi algo que eu vivenciei na minha infância, né? Até porque se eu participasse do CTG, faltaria para comida, então a gente teve que ter opções. Eu me contentava em olhar os vestidos que a minha mãe lavava e os cavalos que o meu pai ferrava para o desfile. Né? Acho que nunca fiquei com nenhum trauma, nada desse tipo, assim, sabe? Aquela frustração de infância, muito pelo contrário. Quando eu me casei, né, o meu marido me levou ao CTG. E desde então, né, essa paixão aí entrou na minha vida e nunca mais, né, espero que nunca mais saia, né, porque isso entra acho que na veia da gente e vai pro resto da vida. E aí, então, eu fui posteira aqui, em Jaguarão, chama-se posteira, não se chama diretora, né? Mas como nós estamos diante do movimento, eu fui diretora, então, diversas vezes, artística, cultural, social, fomos bolicheiros do CTG, fomos patrões, né? Depois eu filiei uma entidade ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, uma entidade parcial, onde tinha jovens que tinham talvez o mesmo anseio meu e que não tinham como alcançar. Então, eu filiei a entidade e tive a oportunidade de levá-los até a final do Enarte com os chulhadores. E o grupo de dança, a gente ficou só na interregional, mas fomos muito felizes, porque, afinal de contas, todos realizaram o seu grande sonho, que era pisar no palco do Enarte. Depois disso, eu vim a fazer parte da coordenadoria regional aqui da 21ª, e depois coordenadora por 4 anos, né, onde eu estou findando meu mandato como coordenadora aqui na 21ª, e onde a gente descobriu que eu tinha um talento, digamos assim, né, que eu sempre soube enquanto jovens, né, que gostavam muito de estar à minha volta, mas eu descobri também que os mais velhos gostavam também, simpatizavam, e eu consegui agregar a todos, né, com essa forma que eu tenho, que é um particular, talvez, perante a minha fé, né, eu sou uma mulher, tenho muita fé, sou muito devota a Nossa Senhora, e eu estou sempre tentando proteger e auxiliar as pessoas. E acho que isso tornou aqui a 21ª, né, essa família que a gente chama, e a gente conseguiu construir juntos, dialogando, construindo, né, como eu digo sempre, tijolinho por tijolinho ali, a 21ª que eu entrego hoje para o coordenador eleito. Né, uma região que antes era só campeira e que hoje tu consegue atender a todos os segmentos, né, tanto artístico, cultural, esportes. Então, a gente chama crioula, né, que a 21ª sediará nesse ano de 2021, 2020 a pandemia não nos permitiu, mas que o evento isso ficou todo organizado, o recurso ficou, né, já aprovado para acontecer o evento aqui na 21. Então, a gente teve um trabalho aí digamos, de conscientizar, né, a nossa região. E não foi uma difícil tarefa, porque eu acredito muito no diálogo. Né? Eu acredito muito no ser humano e eu acho que o nosso movimento está carente muito da gente cuidar, de humanizar, de tratar, de olhar pelas pessoas, porque eu muito vejo as pessoas falando em entidades, né? A gente se preocupa muito com as entidades, mas as entidades são formadas por quem? Não são formadas pelos tradicionalistas, então eu acho que é hora da gente descer do pedestal, sabe? E olho no olho, mão a mão, sabe, chegar aos mais longínquos locais. E eu venho já fazendo esse exercício de visitar, né, patrão por patrão. Eu não me preocupo com a quantidade, sabe? Eu me preocupo de poder ter uma conversa franca e objetiva com um patrão. Se eu sair daqui e for até vocês aí, né, de ponta a ponta, e falar com 3, 4 pessoas, já vai ter valido a pena. Porque meu objetivo é sempre esse, é cuidar das pessoas, levar informações às pessoas e mostrar a elas que se nós nos unirmos, é possível sim tornar esse movimento uma potência, né? Aquela potência assim, onde todos saibam seus direitos antes de saberem os seus deveres. A produção aqui da Lagoa TV foi recebida na propriedade da senhora Silvana Endres para saber como funciona a produção dos vinhos Pivato. Vamos conferir. Mostra um pouquinho pra gente, então, como é que é esse trabalho? Então, quando colhe a uva,
desengaça nessa máquina aqui. Isso aqui a gente coloca lá na área, porque inicia a produção lá. Coloca a uva aqui, ela gira, ela joga fora o cachinho, aqui nós chamamos de cacho, mas a Embrapa e todos os especialistas chamam de engace. Então o nome dela é desengaçadeira. Então ela joga o cacho fora já para o lixo. Fica 5 dias lá em cima, que tem que remontar aquela história, daí ela vem aqui para baixo por desnível, né? A gente coloca nessas pipas aqui, tem que encher ela no começo, que pena que eu não arrumei. Aqui fica uma mangueirinha e fica saindo, a gente coloca um pouquinho de água aqui, ela fica saindo o gás carbônico de dentro e não volta oxigênio, para não estragar o vinho. Aí depois tem que passar umas 3 vezes isso aqui para outras vasilhas, bem fechada, lacrada, para ela não avinagrar. Daí fica bem fechado aqui, pode ficar 1 ano, 2 anos que ele fica bom. Até ele tem que ser um pouco envelhecido esse vinho. O nosso é o Cabernet Sauvignon. O primeiro rótulo era esse aqui, que o Paulo gosta muito, que é da família da minha sogra. E aqui tem a nona Raquel. E tem alguma diferença de ficar no de 50 litros ou no de 100 litros? No sabor, na textura? Não, eu faço assim. Primeiro eu encho de 100. Como é bastante trabalhoso, tu trabalha com 50, dá umas 65 garrafas mais ou menos. Então, eu faço assim, o Paulo também fazia assim, tu tira 50 litros da de 100, guarda na de 50. E tu invasa o restante. Sabe? Daí tu vai trabalhando aos poucos o vinho. Para não fazer tanta garrafa aqui, não sabe o que fazer com a garrafa, faz isso aqui. Tá, daí colocou na garrafa, mas isso aqui 1 ano depois que der os frios do inverno. Aí o vinho começa a ficar bom. Aí coloca a rolha, que tem essa máquina aqui, que vai a garrafa aqui, e aqui vai a rolha. Daí aperta, ela abaixa, ela que é assim, que eu nem tenho força, porque ela vai abaixar aqui, e tampa a garrafa. Daí depois vai a cápsula é isso aqui, ó. Ela é um plástico, assim, ela é um canudinho. Aí você coloca ela em cima, ela tá solta. Aí tu tem que aquecer ela, lá em Bento até eles falaram que tu pode aquecer até com secador de cabelo. Porque se ela ficar no solo, ela também se perde. Aí nós compramos aquele aparelhinho ali, tem uma resistência dentro, que aquece, só coloca assim em cima da garrafa, conta até 10, tira, tá pronto. Que maravilha. Então, demora em média 1 ano para ficar pronto. Tu vê que esse vinho é do ano passado. Bom, a gente fez em março. Eu vou querer mesmo colocar ele nas garrafas agora para o inverno. O cuidado maior seria com as uvas. Para as uvas terem mais qualidade? Não, é com a uva. Claro, o essencial é a uva, mas assim, a gente fez o curso, a primeira manhã do curso, foram 2 dias. Foi só sobre higienização da cantina. As pipas limpas, não ter mofo, não ter... Sabe, ela tem que estar bem limpa, porque qualquer ovinho, ele é vida. Ele está sempre em trabalho, porque ele tem bactérias, né? Então, se você deixar ele contaminar com alguma coisa, ele vai avinagrar, ou ele vai ficar cor de tijolo. Uma coisa interessante que nós temos é o aparelhinho para ver o grau de açúcar da uva. Esse aqui se chama grau Brix. Tu esmaga uns 5, 6 grãozinhos de uva numa... E isso também modifica no sabor do vinho. Esse aqui é o início. Aí tu coloca aqui o pinguinho da uva e olha, aqui dentro tem uma graduação de 0 a 30, talvez, não sei, agora não enxerguei direito. De acordo com onde vai parar a luminosidade dela, é o quanto de açúcar a uva tem. E de acordo com o tanto de açúcar que a uva tem, vai ser o grau de álcool que o vinho vai te fornecer.
faz uma continha lá, uma regrinha de 3. E esse aqui se chama grau Brix. Esse também mede a doçura? Esse se chama grau Babo. Daí esse tu tem que esmagar um tanto de uva. Aí você coa o líquido e larga isso aqui dentro. Tem que estar cheio. E isso aqui vai levantar. Ele vai flutuar no líquido. E aonde ele parar aqui no número, nesse número parece um termômetro, vai ser a medida também do açúcar da uva. É outra maneira de medir. Então são dois sistemas. Esse que se chama Brix e esse que se chama Babo. E ambos são eficazes. São, só que vamos dizer assim, ó, eu posso passar um mês medindo o açúcar da minha uva. Então esse é muito mais prático. Eu vou ali, pego um grãozinho de cada canto, lá no meio, e tá feito. E esse aqui eu tenho que sempre esmagar uma boa quantidade de uva para ter. Então esse é mais prático, é mais caro, mas é mais prático. Com certeza. E em relação ao ambiente, a gente percebe que aonde vocês construíram, ele fica quase que no subsolo, né? Geralmente são em ambientes mais abaixo da terra. Tem que ser fresquinho, né? Aqui até poderia ter sido, a gente... Sabe quando tu começa por tipo brincadeira e vai indo, e vai indo, e vai comprando, e vai comprando? Então ele poderia ter ficado mais embaixo ainda, mas agora eu estou comprando tijolos específicos para fazer aquela garrafeira lá, aquele tijolo que vai uma garrafa dentro de cada um. Eu vou fazer ali é abaixo do solo, ó, essa altura ali. Vou fazer ali, vai ficar mais fresquinho ainda. Agora tem boletim esportivo com o repórter Yuri de Oliveira. Boa noite, Yuri. Olá, Marina, muito boa noite. Viemos trazendo informações do esporte para você aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando do Grêmio, né? A diretoria do Grêmio protocolou o pedido à comissão de arbitragem da CBF para ter acesso às gravações de diálogos entre a arbitragem e VAR no Grenal 429 no final de janeiro, vencido pelo Internacional. O tricolor gaúcho afirma que ainda não teve a solicitação atendida. O Inter venceu o Grêmio por 2-1. O gol da vitória foi marcado por Edenilson nos acréscimos. O pênalti que garantiu a vitória vermelha é uma das reclamações do lado gremista. Outra bronca é um lance envolvendo Ferreira e Nonato na área colorada. E já falando do Internacional, né? O Internacional enfrenta o Atlético Paranaense nesta quinta-feira em jogo que será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e que acontecerá na Arena da Baixada às 21 horas. Para o confronto, o técnico Abel Braga não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado, que sentiu um desconforto muscular no confronto diante do Bragantino no último domingo. Além disso, Dourado também recebeu o 3º cartão amarelo depois de deixar o gramado e mesmo que estivesse bem fisicamente, teria que cumprir suspensão automática. Na frente, Marcos Guilherme e Caio Vidal disputam uma vaga no time titular. O jogador contratado junto ao futebol árabe 2020 foi elogiado por Abel Braga depois do confronto contra o Bragantino. Thiago Galhardo, que voltou a treinar na sexta-feira, pode aparecer no banco de reservas. Com 65 pontos conquistados, o Inter é o atual líder do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Flamengo, que soma 61. E um provável time aí do Inter para o jogo dessa quinta-feira vem com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Praxedes, Marcos Guilherme, Patrick e Yuri Alberto. Mais informações você confere tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV. Siga no Instagram, siga no Facebook para receber todas as atualizações. Eu vou ficando por aqui e até amanhã. Intervalo e na volta, Kramer relata em que condições recebeu a Câmara de Vereadores, efeito das chuvas nos últimos dias na agricultura, as atualizações da Covid-19, o segmento de comentário com o Dr. Almir Araújo e tem também as informações da segurança pública. Nós já voltamos.
O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Ofertas de férias é no Posser. Maionese Oderich 350 gramas, R$ 3,99. Gelatina Dr. Oetker, R$ 1,19. Creme de leite Italac 200 gramas, R$ 2,49. Leite condensado Italac 395 gramas, R$ 3,99. Milho verde Stella Douro 170 gramas, R$ 2,29. Molho de tomate Salsarete 340 gramas, R$ 1,19. Salgado Fandangos ou Cheetos 40 gramas, R$ 5,49. Espaguete Nissin 500 gramas, R$ 4,49. Salsicha Oderich lata 160 gramas, R$ 3,29. Sobrecoxa 6,99 o quilo. Filé de peito bandeja 1 quilo, R$ 13,49. Leite Terra Viva 2,69. Ofertas de férias é no Posser. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. A nova composição da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha realizou na segunda-feira sua primeira sessão ordinária. Foi presidida pelo vereador Luiz Carlos Kramer. Na hora das explicações pessoais, o vereador Luiz Carlos Kramer se manifestou, dizendo em que condições recebeu a Câmara de Vereadores. Hoje eu vou fazer uma pequena manifestação a respeito de... Porque no passado, os vereadores que assumiram a mesa da Câmara falaram sobre aquilo que tinha e como é que estava a casa. Então, eu, como presidente, quero dizer como que eu encontrei o funcionamento da nossa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, dizer que a nossa copiadora, que está ali embaixo, está há um bom tempo sem funcionar. Está encostada. Se precisamos fazer cópias, não temos. Está ali embaixo para quem quiser ver. É uma multicopiadora, está ali obsoleta. Então, vou ter que mandar fazer um levantamento de preço, tomada de preço, para ver qual é o valor da máquina, para ver o que a gente tem que fazer com ela. Então, é uma coisa que não está funcionando. Também, por outro lado, tenho a dizer que a Câmara de Vereadores tem um carro. Mas que hoje, vereador Valdemar, como o senhor já tem alguma coisa em mente, que o senhor falou, o nosso carro não tem condições praticamente de sair de garagem. Começando pelos pneus, o resto nem vamos falar. Tá totalmente, nós perdemos a oportunidade de ter colocado ele devolvido ao município no leilão que foi feito e de nós ter passado ele para frente. Porque ali não tem o que fazer. Então, é uma coisa assim que... A dita gestão, que às vezes a gente escutava muito aqui nessa tribuna, falta gestão na administração. Então, isso aqui, uma máquina que não funciona, que é uma copiadora. Pô, estragou? Chama ela, não deixa estragar cada vez mais. O auto, se você tem, estragou, o pneu carecou, compra outro. Mas nem isso, tá? Olha,
Está ali para quem quiser ver. Tanto é que não tem saído da garagem. O senhor me pediu, eu já disse, eu vou conversar com o senhor prefeito para ver se a gente consegue arrumar um carro lá na administração e trocar, devolver esse e pegar outro. Para que os vereadores, quando precisarem, tenham um carro à disposição. Porque o nosso simplesmente está sem condições de rodar. Também dizer que dentro do contexto, com essa chuva, o pessoal veio aí, a Charize, que é a nossa administradora aqui, parece-me que está, eu não subi, não foi ver, mas que o nosso teto aí está meio deixando a desejar. A gestão parece que não subiu na Câmara. Está aqui, pintaram. Novos para os senhores vereadores, tá certo? Está aqui, pintado por dentro, bonito. Só que o reboco na parte de lá de trás, se você vê as paredes lá, já está mofando. Porque os rachas paredes estão infiltrando. Então, quer dizer que lá sei eu. Se fosse eu que tivesse mandado fazer, eu tinha começado por fora, para depois fazer a última parte por dentro. Precisava, evidente, mas só a maneira como foi feito, de repente, se não for corrigido, nós vamos perder esse trabalho que foi feito. E tudo é custo, tudo tem demanda, né? E ainda mais agora, num tempo chuvoso desse que nós estamos passando aí, cada vez ela fica mais, é que nem as estradas do interior aí, né? É que nem a gente diz, tempo de chuva é a alegria da oposição e o terror do secretário de obras. Porque daí estraga, a oposição vem aqui, reclama que a estrada não está boa, não está passando, e dele. Mas o que vai fazer? É a chuva, faz parte. E o secretário de obras se vê pequeno para poder realizar esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente vê pequenas coisas, mas que são grandes coisas. Que nem o vereador dizia que quando chegou aqui que os nossos computadores estavam com o teclado apagado. Que os funcionários não conseguiam trabalhar porque o teclado estava apagado. Agora, por exemplo, se der, o nosso operador ali de informática me deu uma relação de itens essenciais para o bom funcionamento aqui da nossa casa. Porque se der uma pane, qualquer curisco que dê aí um raio, que cai aqui na nossa Câmara, nós ficamos totalmente sem comunicação, de tudo. E tem muita coisa ligada aí que precisa funcionar. Então, é uma coisa assim que assim, a gestão. Eu não vi gestão na Câmara de Vereadores. Vi bastante propaganda, bastante demagogia, mas aquilo que realmente tinha que ser feito, em primeiro lugar, acho que pereceu, que é o mínimo que precisa para o nosso assessor de informática poder fazer o seu trabalho. Porque senão, como é que vai trabalhar, né? A parte da assessoria de imprensa está trabalhando com a sua máquina, o material dela. Eu acho que é uma coisa que não tem cabimento, né? Não pode. Eu acho que o mínimo que a Câmara de Vereadores tem que fornecer é um material essencial para o bom desenvolvimento e o bom trabalho de todos os funcionários que estão aqui na casa. Na manhã desta quarta-feira, a Rádio Lagoa FM entrevistou Wilson Nadim, da Emater de Lagoa Vermelha. Foi abordado sobre os efeitos das chuvas dos últimos dias no setor agrícola. Nadim fez uma série de considerações relativas ao setor. Pois é, Ademar, nós partimos de um ano aí com perspectivas muito sombrias a respeito de chuvas, de safra não ser tão boa, né? Sim. E no mês de janeiro, né, início de fevereiro aqui na nossa região, como de todo o estado, né, tivemos essas chuvas bastante volumosas, embora sejam assim, não em todas as regiões do município, né? Houve uma grande variação de volumes de alguns lugares que choveu em torno de 200 milímetros, em outros lugares até 330, tem relatos, né? Então, ela, embora não tenha sido bem uniforme, mas foi boa, né? Assim, um volume bom, né? O que é normal com relação à chuva de verão, ela sempre se apresenta irregular. Esse ano, em ano de laninha, né? Que é mais ainda, né? Essa irregularidade. Mas assim, essa chuva, a Ademar até tem bastante mais lado bom do que lado ruim, né? Assim, nós
íamos ter problemas. Trouxe mais benefícios do que prejuízos. Quais seriam os benefícios, né? Nós estávamos com dificuldade de água, né? E algumas propriedades, açudes, reservatórios, assim, que não tem um acesso de fonte ou de rio, eles estavam com um volume bastante baixo, alguns quase secando. Embora com todo esse volume, ainda muitos não recuperaram esse volume, né? Para total da capacidade. Mas amenizou bastante, as vertentes começaram a brotar de novo, tinha vertente seca, então isso aí deu uma aliviada. Com relação às lavouras, né, a única lavoura que teve assim prejuízos, e no nosso município é pouco expressiva, seria o feijão, né, que feijão que estaria para colher. Você pode ver no notícia do estado do Paraná que há grandes perdas por chuva na colheita, né? E o feijão é uma coisa que não espera, ele está pronto, chove, ele brota, então... Mas como é uma cultura muito pouco plantada aqui no município, os prejuízos são pequenos. Com relação às outras... São poucos os produtores que plantam feijão aqui em Lagoa Vermelha. São bem poucos, né? E muitos deles aqueles produtores de subsistência que plantam lá 2, 3 quilos para produção de consumo, né? Então, sim. Temos 3 ou 4 produtores que plantam assim, áreas com mais de 30, 40, 100 hectares, né? Sim. Então não são muitos. Então, e o pessoal tem plantado mais na safrinha que estão plantando agora. Então esse aí tá bom porque germinou bem e tá desenvolvendo. Com relação à soja, né? É uma cultura que ela está entrando em fase de reprodutiva, agora a floração para frente, então tem que se ter cuidados com relação, principalmente a 2 doenças, né, que são a ferrugem e o mofo branco, que fica favorecido por essas condições de temperaturas mais elevadas e bastante umidade, né, principalmente a ferrugem. O mofo branco ele já é mais de temperatura amenas, em torno de 18 graus por aí, mas assim, embora tenha dado bastante chuva, mas tem dado esses dias como hoje, que tem condições do pessoal entrar nas lavouras e fazer o controle, né, Ademar? Então, a planta fica protegida, então faz o controle tranquilo. Então, acho que, no geral, os benefícios têm sido bons com essa chuvarada. Com relação ao mofo branco, está sob controle, dá para se dizer? Ademar, o mofo branco é uma doença, assim, ele está meio controlado, mas é uma doença que é de difícil controle. De difícil controle. A ferrugem, por exemplo, é uma doença que, se as condições, embora tenha condições climáticas de bastante umidade, mas se você conseguir entrar na lavoura e aplicar, tranquilamente você salva. Sim. Agora, o mofo branco, os produtos já têm uma eficiência, não é tão 75% os melhores, né? Sim. E a condição de que você precisa molhar lá embaixo, e essa época a soja está bem folhada, você não consegue atingir o alvo que é a raiz ou o colo da planta ali. Então é uma doença de mais difícil controle, mas o pessoal tem feito rotação de cultura, já evitando plantar soja sobre soja nessas áreas que tem histórico de mofo branco, né? Porque o mofo branco e a ferrugem são fungos bem distintos, né? A ferrugem, por exemplo, ela não fica de um ano para outro, ela precisa de plantas vivas, hospedeiros vivos para sobreviver. E já o mofo branco não, ele fica na terra, no resto de cultura, e até 8 ou 11 anos até pode ficar no esclerócito desse fungo do mofo branco na terra. Então, esse agricultor tem que cuidar com rotação, com o histórico da área, né? Enfim, para ele, qualidade de semente, para ele ter um ataque menor, né, dessa doença. E a ferrugem não, a ferrugem ela é um fungo que vem pelo ar, e daí se as condições climáticas forem favoráveis, ele vai desenvolver. Mas, assim, a gente tem tido alguns relatos de mofo branco, mas não são preocupantes ainda. Sim, sim. Não são, assim, preocupantes, até porque o pessoal tem feito a rotação, tem feito tratamentos, embora com eficiência baixa, mas tudo vai resolvendo, né, vai diminuindo. E as doenças, quando elas surgem, né, elas dão aquele impacto, mas depois o pessoal vai pegando tecnologia, vai aprendendo a conviver com elas, né, para diminuir os efeitos e diminuir os prejuízos. E agora tem a Silvana Grande trazendo as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Silvana, boa noite.
Boa noite, Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 para esta quarta-feira em Lagoa Vermelha. Testes realizados desde o início da pandemia no município, 5.799. Positivos, 1.487. Curados, 1.441. Pessoas isoladas, 20. 5 internados no Hospital São Paulo e 2 de outros municípios. 21 óbitos. Este foi o plantão Covid-19 para esta quarta-feira no Boa Noite Cidade. Segmento de comentário de hoje com o doutor Almir Araújo. Boa noite, Lagoa TV. Boa noite a todos os telespectadores da Lagoa TV. Mais uma vez, Dr. Almir, no Momento Saúde, Lagoa TV. Hoje eu vim falar de um tema muito importante, que é gordura no sangue, chamado de dislipidemia. Esse problema de saúde é um problema muito comum, é um problema onde às vezes é muito negligenciado pela população, onde não se dá conta as alterações que essa gordura pode trazer para a sua vida. As gorduras no sangue têm um nível limiar normal. Quando esses níveis lineares estão alterados, vêm-se as complicações para a vida do indivíduo. Por exemplo, o triglicerídeo, ele é um tipo de gordura e açúcar liberado no sangue que tem como sua função fazer com que o indivíduo tenha energia. Ele é usado pelo organismo do indivíduo como uma fonte de energia. Quando esses níveis estão em excesso, ele leva uma sobrecarga do pâncreas, levando uma pancreatite por conta dos níveis de triglicerídeos. O colesterol, nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Além dos colesteróis ruins levar uma sobrecarga cardíaca, levar uma sobrecarga para as veias e artérias, fazendo com que as veias e artérias passem por um processo chamado arteriosclerose, ficando velhas, fracas. O colesterol bom, quando ele está no seu nível muito diminuído, ele é precursor de produção de hormônios, então tem um descontroles hormonais. Além disso, o colesterol bom, ele é responsável de tirar o colesterol ruim da corrente sanguínea. O colesterol ruim, ele fica dentro da veia, colado na parede da veia. O colesterol bom, ele é maior e ele vai no meio das veias e das artérias, fazendo a famosa limpeza. Com isso, é super importante o controle dessas gorduras, na verdade, desses lipídios, né? Nós chamamos de lipidograma, é o nome dos exames onde pesquisamos colesterol e triglicerídeos, e essa dislipidemia, que é essas alterações desses níveis de gordura, pode levar a complicações drásticas. Pode levar a AVC, pode levar a um infarto agudo do miocárdio, pode levar até mesmo trombose. Essa gordura ela fica acumulando nas veias, nas artérias, e quando ela se desloca dessas veias ou dessas artérias, ela vai migrar pela corrente sanguínea e quando chegar em uma passagem menor, que são os espaços menores de veias e artérias, que nós temos no cérebro, que nós temos no coração, e isso vai ficar obstruído, levando um tamponamento e levando o indivíduo a um processo de AVC isquêmico ou infarto agudo do miocárdio. Então, gente, é super importante essas informações. O tratamento para isso, na maioria das vezes, é só mudança do comportamento de vida, mudar os hábitos alimentares e fazer atividade física. Quando não, tem que fazer uso de medicação. Então, procure seu médico com rotina, fale para o seu médico que você tem uma má alimentação e o médico irá investigar. Lembrando, é muito comum as pessoas chegarem na unidade, no posto ou mesmo no consultório pedindo exame de rotina. Não existe exame de rotina, gente, só para vocês entenderem. Existem exames de investigação, de rastreio. Cada indivíduo, pelo Ministério da Saúde, são classificados seus exames direcionados.
A criança tem seus exames, o adulto jovem tem seus exames, a mulher tem seus exames exclusivos, os homens têm seus exames exclusivos, os idosos têm seus exames exclusivos. Lembrando, vamos fazer o bom uso do SUS para que a gente possa ter todo esse suporte desses exames nas nossas necessidades. Mais uma vez, Dr. Almir, Momento de Saúde, Lagoa TV, e um abraço e até a próxima. E o repórter Daniel Carvalho vem trazendo os principais acontecimentos na área da segurança pública. Boa noite, Daniel. Olá, boa noite para você que está ligado com a Lagoa TV. Boa noite, Marina. Boa noite, telespectadores. Mais uma noite, a gente vem trazendo as informações da área da segurança pública para você que está nos acompanhando. Pessoal, olha só, a gente tem que destacar uma ação da Polícia Ambiental aqui no nosso município. Na tarde de segunda-feira, houve uma denúncia, na verdade foram várias denúncias, que levaram os policiais ambientais até uma oficina localizada no bairro São Sebastião. Segundo as informações, esta oficina estaria funcionando sem qualquer tipo de documentação. Os policiais, então, foram até o local e exigiram, fizeram o pedido para o responsável da documentação pertinente para a execução das obras naquele local. O responsável acabou não apresentando nenhum tipo de documentação, tampouco de licença e, além disso, foi encontrado um depósito irregular de resíduos sólidos, o uso do fogo também, e, além disso, uma oficina mecânica trabalhando sem qualquer tipo de licença de autorização do órgão ambiental competente. E o pior, numa área de preservação permanente. Vários resíduos sólidos sendo jogados aí no meio ambiente, dentro desta área de preservação permanente. Diante de todos esses crimes constatados, a Polícia Ambiental acabou realizando um BOCOP para o proprietário, onde responderá por esses crimes ambientais. Chama-se a atenção, esse tipo de situação que ocorre aqui em Lagoa Vermelha e a Polícia Ambiental vem trabalhando forte para combater esse tipo de situação. Voltamos amanhã. Um abraço a todos, uma excelente noite e até lá. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição a partir das 19 horas. Agradecendo e lembrando sempre os nossos amigos parceiros aqui do horário, que é o Supermercados Posser e o Posto Santo Antônio. Confere lá no lagoatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia, até amanhã.